E nós vamos receber então agora aqui no estúdio o secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos falar então, diante dessa reportagem, justamente do cenário econômico do Estado. Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Boa tarde a todos os telespectadores. Secretário, a crise econômica vai exigir do governo tomar medidas rigorosas? Sem dúvida, Jaque. Nós sempre nos antecipamos a todo esse cenário de crise que está constituído. Isso aconteceu em 2015, 2016 e vai acontecer em 2017. Nós não podemos permitir que o Estado seja pego pela crise e a gente entre numa situação tão triste como nós estamos vendo em outros estados. O Mato Grosso do Sul se manteve um Estado competitivo, se manteve um Estado que honra os seus compromissos, que prioriza aquelas demandas da população, e nós temos que tomar muitas vezes medidas duras para que a gente mantenha esse equilíbrio, essa saúde e que toda a população saia ganhando com isso. Entre as medidas duras, quais serão as que serão tomadas? São vários eixos, né, entre as várias ações que o Estado vai adotar, e começa pelo próprio corte, né, de uma série de situações que não afetem o resultado para a população, mas que ganhe eficiência, otimize as suas estruturas, e são cortes nos contratos de locação, de aluguéis, de serviços terceirizados, diminuição de temporários e comissionados, redução da estrutura pública como um todo. Nós começamos um governo fazendo parte dessas medidas e agora, depois de 2 anos, nós vamos ter que aprofundar face à situação que o país se encontra. Nós temos que lembrar que 2015 e 2016 foram 2 anos sequenciais de mais de 3% seguido de queda no PIB. E isso fez com que toda a população e o Brasil como um todo sofresse muito. E agora, no início de 2017, pego de surpresa com uma situação importante para o Estado, que é a arrecadação do ICMS de gás, que em dezembro e janeiro mostrou uma mudança de comportamento muito forte. Então nós vamos ter que aprofundar as medidas para que a gente possa superar esse ano de 2017 também em equilíbrio. Reforma administrativa faz parte dessa medida. O que vai mudar, secretário? Nós estamos trabalhando esse conjunto de medidas com o nome de reforma administrativa, né, que é a redução do tamanho do Estado, sem afetar os serviços, como eu já coloquei, e até o final dessa semana, no mais tardar no início da próxima semana, até terça-feira da semana que entra, nós estaremos enviando à Assembleia Legislativa esse conjunto de medidas, e parte das ações que não dependem de lei já se iniciou, né? Cortes em contratos e algumas dispensas de temporários já ocorreram, e isso estima um volume de recursos economizado que está sendo levantado e vai ser anunciado quando mandarmos para a Assembleia esse projeto de lei. E ações estruturantes também, olhando o Estado num longo prazo, que é uma lei para limitar o gasto do Estado a seu crescimento de arrecadação. O Estado não pode gastar mais do que recebe. E essa lei também vai para a Assembleia, mas olhando não só esse governo, mas preservando o Estado para a sociedade sul-mato-grossense ao longo dos anos. O senhor falou sobre corte de comissionados. Como vai acontecer esse corte, secretário? De maneira muito seletiva, né? Priorizando a eficiência sempre, a junção de funções em pessoas, buscando otimizar estruturas. Se você tem uma estrutura que faz um determinado trabalho e outra numa outra secretaria, nós vamos unificar isso, e aí sobram funções de temporários e comissionados que vão ser dispensados, estão sendo dispensados, e é triste falar isso, né? Mas é uma realidade que se impõe. A gente tem que fazer o nosso dever de casa diante de todo esse cenário de crise, para o Mato Grosso do Sul continuar com esse ambiente de atração de negócios, como a gente estava vendo na reportagem. Apesar de todos os gargalos que a crise impõe, o Estado é o 5º mais competitivo do Brasil. O Estado é um dos que tem o maior volume de recursos em carteira de investimentos privados. Nós temos uma agenda positiva para a industrialização, para o aumento da nossa agropecuária, e eu não tenho dúvida que 2017, mudando um pouco
essa discussão da crise, saindo e olhando a luz no final do túnel, a partir de todas as mudanças que foram feitas na agenda macroeconômica, nós também vamos acelerar mais rápido essa retomada do crescimento, porque o Estado fez e criou uma condição para que isso acontecesse. Diante dessas reduções, esses cortes, em relação aos concursados, nós mostramos recentemente aqui algumas pessoas que já fizeram concurso, passaram e estão aguardando serem chamados. Há a possibilidade dessas pessoas serem chamadas ou, por enquanto, o Estado vai segurar também essas convocações? Aí nós temos que avaliar cada área, né? Nós temos, por exemplo, os concursos feitos para a área de segurança pública. Foram mais de 2.000 pessoas ao longo desses 2 anos, tanto policiais civis, policiais militares, os agentes penitenciários. E quando você estipula e define um número de vagas para o concurso, aquilo tem validade por um prazo. E nós vamos chamando conforme a necessidade do Estado. Estamos com presídios em construções, por exemplo, vamos precisar de mais agentes penitenciários. Então, fazer frente a toda essa demanda diante de um cenário de crise não é tarefa fácil. E aí nós temos que eleger prioridades. E é o que nós temos feito nesse momento. Há possibilidade, sim, de chamar pessoas de concurso, desde que haja a extrema necessidade. Agora, secretário, uma última pergunta. A Petrobras informou que decidiu reduzir a compra do gás boliviano e ontem o governador Reinaldo Azambuja já foi até Corumbá para tentar resolver essa situação. Isso interfere diretamente na economia do Estado? Certamente, né? O ICMS do gás que vem da Bolívia, internaliza no Brasil via Corumbá, é a principal fonte de receita de ICMS do Estado de Mato Grosso do Sul. Ela sempre respondeu entre 16% e 18% da nossa receita de ICMS, que é 81% da receita total do Estado. Com essa queda que ocorreu em dezembro e janeiro, em janeiro, a perseguir essa média, o gás representará tão somente 5% da receita total de ICMS. Isso é muito preocupante, né? A média de 2016 foi de 80 milhões de arrecadação por mês e esse ano de janeiro começou com 38 milhões de reais no mês. E nós temos que reverter essa situação, né? A gente sabe que existe uma crise instalada, mas foi uma decisão da Petrobras que nós vamos discutir politicamente. O governador Reinaldo está em Brasília, vai conversar com o presidente da Petrobras também, para que a gente possa reverter esse quadro. Tá certo, secretário. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite e poder passar aí algumas informações de como anda a crise no nosso país, né? No nosso estado, perdão. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigada.